Quero liberar uma palavra no teu coração hoje. Salmo 91. É um salmo que todo mundo conhece. Alguns deixam até aberta a Bíblia dentro de casa, Salmo 91 ou Salmo 23. Acreditando na bênção que vem só da Bíblia ficar aberta. É proteção. Vamos lá, Salmo 91. Quero trabalhar teu coração hoje. Diga assim comigo: governando em meio às crises. Qual que é o tema de hoje? Governando em meio às crises. Vamos lá, Salmo 91. Quem achou? Quem está achando, fala: estou achando. Amém. Vamos lá, estou esperando. Diz assim, irmãos: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, pode dizer a Ele, dizer a quem? A Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Diga amém. Amém. Olha aqui para mim agora, irmãos. Escuta com muita atenção. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer levantar uma igreja onde o poder de Deus se manifesta através dela. Eu não posso pensar em uma igreja que vive dentro de quatro paredes, achando que Deus ele é preso nessas quatro paredes. Nós não podemos achar que é dessa forma. Na verdade, a ação de Deus, ela vai começar a fluir a partir de você. A partir de quem? De mim. Nesse ambiente que nós estamos, Deus se manifesta? Sim, Ele se manifesta com a sua presença, com a sua unção, com o seu amor. Mas escute, Deus não quer que as coisas fiquem presas somente aqui nesse ambiente. Deus quer tocar a sua vida onde quer que você esteja. Amém. O interesse de Deus não é ter um lugar santo a nível de uma geografia, preso em um ambiente fechado. Não, Deus quer se manifestar em nossas vidas. É em nossas vidas que Ele quer começar a se mover. Uma igreja ativada, ela é uma igreja que projeta essa manifestação de Deus. Que projeta o quê? Essa manifestação de Deus. Diga assim comigo: eu sou o ambiente onde Deus irá mover. Quem crê nisso aqui dá um amém. Nós somos esse ambiente. Não é só aqui. Aqui na verdade é o lugar que você aprende. Mas quando você sai desse ambiente, é lá no meio do seu dia a dia, nas lutas, nas dificuldades, tudo que você tem que enfrentar, é nesse lugar que Deus vai manifestar. Quem está me entendendo? Amém ou não? Eu acho algo poderoso aqui que eu quero te ensinar hoje. Eu posso? Nas traduções normais, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E o que eu acho forte dessa afirmação é que ela não é uma afirmação que eu tenho que fazer com o Bruno. Presta atenção nisso. Não é uma afirmação que eu tenho que liberar para a pessoa que está do meu lado. Está cheio de farelo. Ela é uma afirmação que eu tenho que fazer para Deus. Fazer para quem? Deus. Escuta, então a Bíblia diz: direi ao Senhor. Direi a quem? Ao Senhor. O que isso quer dizer? Quem está em jogo aqui é o nome de Deus. É o nome dele que está escrito aqui, que está em jogo. A Bíblia diz: essa pessoa que confia no Senhor, que faz o Senhor o esconderijo da sua vida, essa pessoa pode dizer a Ele:
amo esse evangelho. Eu amo esse nível de evangelho porque está falando de algo que eu me relaciono com Deus. Está falando de algo que eu me comunico para com Deus. Que aquilo que eu faço prova não é com o homem que está do meu lado, é fazer prova com aquilo que Deus nos prometeu, gente. Vocês conseguem entender? Amém. Eu vou dizer ao Senhor: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor. Uau! O que ele é, igreja? O meu defensor. O meu defensor, o meu protetor. Olha isso, gente. Você já parou para ver que existe uma turma, e acredito eu que ela comparei isso aqui agora, existe um pedaço do corpo de Cristo que não tem experimentado o poder de Deus, sabe por quê? Porque ele está preso naquilo que os homens do seu lado podem fazer por ele. Você está querendo ter uma vida para provar para alguém, e não é assim. Fecha o parênteses aqui. Irmãos, é com Deus que eu tenho que lidar. É com quem? Com Deus. Presta muita atenção nisso. É com Deus que eu tenho que lidar no meu dia a dia. É com Ele. Por mais relacionamento que eu possa ter com uma pessoa do meu lado, entenda algo. A maneira que Deus vai manifestar na sua vida está exatamente correlacionado àquilo que você tem com Ele. Fazei prova diz respeito a Deus. É Ele que está te vendo agora. Na verdade, tudo que a gente faz está debaixo de uma palavra que Ele liberou, irmãos. Então, se é Ele que liberou, é com Ele que eu tenho que tratar. É o que eu estou dizendo? Ele liberou. Com Ele, que igreja? Eu tenho que tratar. É com Ele. É com Ele que eu tenho que me tratar. Não faz sentido eu virar para o Marcos e falar com ele assim: Marcos, Deus é o meu Senhor. Mudou o quê? Ah, mas que legal. É isso que a Bíblia está falando. Marcos, Deus é o meu esconderijo, cara. É nele que eu me protejo. O nosso problema é que nós queremos viver o Evangelho para mostrar para alguém alguma coisa. E o segredo é um só: você não mostra nada para ninguém, irmãos. A única coisa que você tem que aprender na vida é viver debaixo da manifestação de Deus e mais nada. E eu vou te dizer uma coisa: aquilo que Deus faz na sua vida não fica no anonimato, porque vai chegar uma hora que Deus vai querer que todo mundo veja o que Ele fez na sua vida. Amém. Já viu que hoje está perigoso? Já viu isso não? Já viu? Hoje todo mundo quer ficar postando milagre. Já viu isso? Eu fico bem confuso com essas postagens que tem por aí. Porque é uma postagem que levanta alguém para diminuir outros. E quando eu faço do meu Deus o meu esconderijo, a maneira que Ele manifesta na minha vida não é para oprimir o Bruno. Porque não diz respeito ao Bruno. Não é aquilo que o Bruno vai, oh, que coisa incrível, ânsia. Não, não. O que Deus vai fazer na minha vida, vai fazer na minha vida porque eu creio nele. Eu chamo a presença dele. Eu creio na presença dele. E aquilo que se move em mim não pode oprimir alguém. Pelo contrário, a pessoa vai olhar algo em você e vai dizer: eu também quero servir esse Deus. Vai inspirar. Vai se inspirar na gente. O que acontece, irmãos? Por que nós temos dificuldade? Deixa eu abrir aqui. Por que nós temos dificuldade de governar no meio da crise? Eu quero te dizer, tudo, o que eu falei? Tudo que Deus te prometeu está relacionado, sabe o quê? A uma situação da sua vida particular, que não está em conformidade com uma promessa que Deus te fez. Deus te apresentou algo. Ele mostrou para você algo que Ele vai fazer. Ele te fez uma promessa. Foi Ele que falou. A palavra dele está escrito.
Senhor que falou. E quando eu vejo a minha vida passando por um cenário totalmente contrário àquilo que Deus me prometeu. Mas escuta, por que que neste cenário contrário ao que Deus me prometeu, eu tenho dificuldade de governar? Se tem uma palavra de Deus aí, se Deus liberou uma palavra em Cristo Jesus, no sacrifício de Jesus, por que que você tem uma reação de medo? Por que que você tem dificuldade de criar uma estratégia na fé desse cenário que será transformado, irmãos? Escuta, é incrível Deus. Mas Deus permite certos cenários na nossa história, sabe por quê? Porque Ele quer manifestar na nossa vida. Sabia disso? Olha os personagens bíblicos. Qual personagem bíblico que chegou perto de Deus e não precisou da mão de Deus? Fala para mim quem? Quem teve algum cenário da vida que ele nunca precisou de Deus? Todos os homens, todas as mulheres que Deus chamou na Bíblia, Deus manifestou através de um milagre na vida deles. Eu sei que nós temos algumas capacidades que é o próprio Deus que nos deu, mas escuta, eu não quero me apoiar na minha própria inteligência, porque a palavra de Deus diz: nada substitui a bênção do Senhor. Amém. Aonde você está chegando, tem mão de Deus agindo ou não? Toda tempestade que existiu na vida de alguém, Deus manifestou para acalmar a tempestade. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vai ver uma nação inteira escravizada. E a escravidão de 430 anos que veio na nação de Israel, ela aconteceu, sabe para quê? Para Deus libertar. Não tem uma escravidão que Deus não possa te tirar. Amém. Amém. Mas você está vivendo ela. Ela está aí. Mas João, por que ela está aqui? Porque Deus quer manifestar o poder dele aí. Vocês estão conseguindo entender, irmão? Qual que é o ambiente que existe escravidão? Escravidão emocional, escravidão financeira. A verdade é que hoje nós sofremos tanto emocionalmente, irmãos, que a maioria dos problemas que vivemos é por causa de uma emoção que não está sendo inteligente. É um emocional que está sendo cativo, porque eu não sei lidar com as situações. Mas escuta, quando Deus libera uma palavra, Ele está te dizendo: eu vou libertar você. Amém. O que Deus está falando? Eu vou libertar você. Agora, essa libertação que existe, Deus quer fazer com que ela aconteça na sua vida. Mas a libertação, para acontecer, só vai acontecer na vida de quem é escravo. Teve que ter um escravo. Teve que ter o quê? Um escravo. Tem que ter um escravo. Escuta. O sol aquecido no deserto teve que existir para uma nuvem vir como um milagre para trazer o quê? A sombra. Estão conseguindo entender? O frio teve que existir no deserto para que uma nuvem, uma coluna de fogo aquecesse. Vocês estão vendo aqui? Como é que o milagre sempre está num cenário onde a sua mão não alcança, mas a de Deus tem o poder para alcançar. Vocês estão entendendo? O cego, só para enxergar, teve que ser cego. O paralítico, para andar, teve que ser paralítico. O leproso, para ser curado, primeiro ele teve que ter lepra. O que eu estou te dizendo? Toda manifestação de Deus aconteceu em um homem e uma mulher que estavam vivendo um cenário que o homem não podia fazer nada, mas Deus
pode fazer tudo. O que eu falei, igreja? Deus pode fazer tudo. Quem crê nisso aqui? Amém. Quer ver que interessante? Um homem teve que sair fugido de casa, fazendo de uma pedra o seu travesseiro, não herdou um centavo do pai, não levou uma herança do pai, foi para um ambiente do zero. Ó, Jacó. E daquele lugar do zero, Deus levanta ele mais poderoso do que o próprio pai, porque toda a herança ficou com o irmão Esaú, ele ficou sem nada. Ou seja, alguém teve que se dispor em acreditar que no meio de um cenário do nada, Deus iria fazer coisas que ele te prometeu. O que isso significa? Como que você vem governado no meio das crises da sua vida? Como que é? É exatamente nessa hora que você tem que crer. É exatamente nessa hora que você tem que acreditar. É aí que Deus vai operar. É aí que Deus vai manifestar. Mas qual que é o meu problema? O cenário acontece e eu não governo a crise. O que eu não governo? A crise. Irmãos, a igreja de hoje, de Jesus, ela só está viva por causa das crises que ela já viveu na história, 2000 anos por causa de Jesus. Vocês conseguem entender isso? A igreja de Jesus é a resposta de manifestação do poder de Deus no meio das crises que essa igreja vem enfrentando desde quando Jesus veio da terra. Queridos, acabamos de sair de uma pandemia, diga amém. Amém ou não? Amém. Quem crê nisso aí? Amém. Amém. Já está a terceira guerra mundial. Olha o doideiro. O que é isso? As crises não vão acabar. Por quê? Porque Deus permite que elas venham. E por que Deus permite que a crise venha? No poder dele se manifestar. Como que você acha que seria? Eu farei, está escrito, a diferença entre o ímpio e o crente. Como é que você acha que seria? Como que você acha que essa diferença aconteceria? Eu mostrarei a diferença entre o ímpio e o cristão, entre o justo e o injusto. Como que isso vai acontecer? A crise que o ímpio vai viver, nós também vamos passar por ela, mas no meio dessa crise, Deus vai operar um milagre na nossa vida. Aí que está a diferença. Qual que é o seu problema, o nosso problema, irmãos? Nós temos a palavra da transformação do cenário, mas preferimos viver a consequência do cenário sem a palavra de Deus. Conseguiu me entender? Por que é assim? O que acontece com a gente? É que eu não tenho respaldo na palavra que Deus me fez. Eu tenho que crer em Deus, eu tenho que acreditar em Jesus, eu preciso crer que Deus vai fazer um grande milagre na minha vida. Quem crê nisso? Amém, Amém ou não? Amém. Tem um lugar aí que Deus pode operar? Sim. Tem ou não? Amém. Aí o que nós temos que fazer? Crer. O que a gente tem que fazer, igreja? Crer. Simples, só isso. Fala para o irmão, como é que é simples? Amém ou não? Como assim? Você fala desse jeito, é tão fácil na teoria, mas na prática, irmãos, como que é difícil? Sabe por que é difícil, irmãos? Porque você não tem vida com Deus. Porque não tem outro jeito de Deus operar. Para alguém ser liberto da cova dos leões, teve que ser lançado na cova dos leões. Para alguém ser liberto da fornalha acesa 7 vezes mais quente, cujo os soldados que lançaram os 3 jovens na fornalha, o fogo os matou na hora só de julgar. Entende? Para ser liberto da fornalha tem que ser lançado na fornalha. Quem está comigo? Posso falar a verdade? Hoje não é terça não, mas a gente pode, né? Esse é mais pesado, né, irmãos? É mais louco, né?
Você sabe por quê, irmãos? Tem muita fornalha que quem está se lançando é você mesmo, não é Deus. Você sabe por quê? Tem fornalha que a gente se lança por causa do pecado, por causa da incredulidade, porque você não confia em Deus. Mas tem cenário que você é lançado porque confia no Senhor. E quando eu confio no Senhor e no cenário, a fornalha está bem ali na minha frente, o que eu sei? Olha, é perfeito o poder de Deus se manifestar. Porque eu já sei que para Deus se mover, tem que ter um cenário de crise para viver. É só aí que o impossível manifesta. É só aí que o impossível manifesta. É só nesse ambiente. Irmãos, eu tenho tentado comunicar com vocês, falar com vocês, no tete-a-tete, no WhatsApp, onde quer que a gente consiga se conectar. E eu tenho tentado dizer para você, seja um guerreiro de Deus. Encara o que você tem que encarar. Enfrenta o que você tem que enfrentar. É nesse lugar que Deus vai operar, irmãos. Quem está me entendendo? Eu acho que vocês estão muito mortos, irmão. É nesse lugar que Deus vai operar, gente. Você entende? É nesse ambiente. Está perfeito para o mover de Deus. Está perfeito para o poder de Deus se mover. Eu estou passando uma luta. Igual. Essa luta é a sua ignorância que te levou ou foi a sua fé que te conduziu? Porque quando é a luta pela ignorância, pelo pecado, irmão, pede perdão a Deus, se arrependa, pede Jesus, Pai, que a tua misericórdia me alcance, porque eu sei que eu estou fazendo tudo errado, e a consequência dos meus erros são grandes. Pede misericórdia de Deus, muda o teu rumo de vida, mas escuta, se você tem sido fiel a Deus, se você tem acreditado no Senhor, se você tem andado com o Senhor, a crise vai chegar. Mas quando ela chegar, não se preocupe, tem uma palavra de Deus dizendo, eu vou livrar de você, vou livrar você de qualquer tipo de situação que você passa. Por quê? Porque é assim que Deus opera. O que eu falei, igreja? É assim que Deus opera. Quem quer viver um milagre de Deus? Você tem certeza que está falando? Existe milagre sem milagre que acontece. A gente fala sem saber, né? Tem certeza que você quer viver mesmo? Moço, para Deus fazer eu quero viver. Mas você quer passar? Não, eu quero passar. Então você não vai viver. Quer ver uma coisa? Quem quer ir para o céu? Quem quer morrer? Quem quer ir para o céu, gente? Não. Ok, quem quer morrer? Meu irmão, como você vai para o céu sem morrer, irmão? Arrebatado. Arrebatado. Você acha que vai vir agora? Virou Deus agora, você sabe que dia que vai ser? Não. Agora presta atenção, por que eu não quero morrer? Perfeito. Por que eu não quero morrer? Com a minha esposa, com meus filhos, com meu cachorro. Agora que eu conquistei tudo, eu nem conquistei ainda, ou já conquistei. Nem casei ainda. Nem casei. Nem Jesus espera casado se eu voltar. Olha os absurdos que a gente fala. É assim ou não? Por que é assim? Sabe o que é isso aí, irmão? Você não sabe, você não lê Bíblia. Você não sabe o que é eternidade. Você não entende que você está num momento de passagem para desmanar das coisas deste mundo, para se unir ao corporologia de Cristo no futuro. Você ainda não entendeu nada disso, irmão. Eu não sei o que acontece, mas nós, como cristãos, nos velórios de pessoas da nossa casa, nós deveríamos ter outro tipo de reação. Você sabia disso? Porque, irmãos, a morte para o cristão não é morte, é promessa. A eternidade conseguiu ser alcançada. Por que você está sofrendo? Porque nós vivemos uma cultura de um povo que não tem a Deus, irmãos. A gente pode sentir saudade? Pode. A gente pode chorar? Pode. Mas você tem a certeza, meu pai está no céu, minha mãe está no céu, Deus cumpriu a promessa dele, Deus falou que ia acontecer e aconteceu.
Porque existe uma promessa de eternidade. Existe o que, igreja? Mas a eternidade, para acontecer, tem que vir a crise da morte. Tem que vir o quê? A crise da morte. Quem está me entendendo aqui? Amém ou não? Você quer viver o milagre de Deus? Tem uma crise para ser governada. E aqui está o segredo da mensagem de hoje. Como que eu governo isso, Anderson? Dá ordem para você. Dá ordem para o teu corpo. Fecha os olhos e diga assim comigo: eu tenho que governar minha mente. Eu tenho que governar minha mente. Fala mais forte: eu tenho que governar minha mente. Amém ou não? Amém. Coloca a mão assim no olho, assim, ó. Fala assim: olhos. Você tem que viver pela fé. E não por vista. Quem está me entendendo? Amém. Irmãos, temos que governar. Como que Paulo ensina o nível de governo que temos que ter? Eu esmurro o meu próprio corpo como um atleta faz, para que eu mesmo não perca a coroa da minha salvação. Sabe o que é isso? O reino de Deus não é para frouxo. O reino de Deus é para quem está disposto a governar suas emoções, governar sua mente, olhar para você e dizer assim: para de pensar isso, deixa de ser incrédulo, creia no Senhor. Quem ora aí? Posso falar como é que eu oro? Posso mesmo? Você vai tentar ouvir essa forte? Pode falar, mano? Como é que você acha que eu oro? Bom, presta atenção como é que eu oro. Fala com o Dani assim: amor, estou indo lá no morro, tá? Primeiro, por que eu estou saindo de perto dela? Para não ter interferência. Por quê, irmão? Eu vou arrebentar comigo. A oração que eu faço diz mais respeito em esmurrar o meu corpo para confiar em Deus do que pedir alguma coisa para Deus. Pô, essa aí você tinha que tentar cumprir. Fala de novo. Você não entendeu? A oração que eu faço diz mais respeito em esmurrar o meu corpo do que pedir alguma coisa para Deus. Por que isso, Anderson? Deus já falou que vai fazer. É isso aí. Para que eu vou pedir? Ele já falou. É isso aí. Eu descobri uma coisa em Deus: ele não gosta de ficar repetindo a mesma coisa. Por isso que ele já escreveu a Bíblia. Você aprendeu a ler. Já descobri isso. O problema não é o que Deus falou. O problema é o que a minha mente está fazendo com aquilo que Deus falou. Eu tenho que governar, é a mim. É a mim, irmãos. Eu estou numa luta na minha casa. Pergunta a Dani e o Leonardo. Eu estou numa luta na minha casa para eu acabar com aquele remédio de pressão. Mas que briga que rola eu e aquele remédio, na moral. E aí eu viro para a Dani: não sei se o negócio mais não, porque a minha pressão está doidona. Vai lá em cima, vai lá embaixo, vai lá em cima, vai lá embaixo. E a pressão está lá embaixo. Dani, isso aqui, sabe o que é isso? Deus me curou. Eu não vou viver dependente de remédio na minha vida. Não é isso que eu falei? Parei que aquele próximo. Aí de repente começa. Aí eu vou lá aferir a pressão. Está doideira danada a pressão, irmãos. Eu olho para a Dani. Deixa eu ter que tomar esse negócio aqui. É assim que eu falo. Eu brigo comigo. Porque eu não vou viver dependente de remédio se a minha Bíblia diz que Jesus levou sobre ele todas as minhas enfermidades, irmãos. É uma crença. O que é isso, igreja? É uma crença. Aí eu saio para orar. O que eu faço? É para orar. O que você fala, Anderson? Quem diz que você vai criar vergonha na cara, Anderson? Sai de mim esse pensamento de dificuldade. Sai de mim essa dúvida. Você não pode viver assim, Márcio. Você tem que crer, porque a palavra de Deus diz isso, diz isso, diz isso, diz isso. Aí o meu coração começa a falar assim: mas até hoje não aconteceu, e não sei o que, e não sei o que. Não, é uma briga dentro da gente para você deixar de crer em Deus ou você crer em Deus. O que é isso? Governe a sua vida no meio das crises.
aqueles 3 jovens falaram para o rei: fica sabendo, ó rei, se Deus não quiser livrar, a gente morre. Eu curto isso. Eu gosto dessas coisas. Sabe por quê, irmão? Porque aqui é o seguinte: ou vai, ou vai. Quem entendeu? Eu gosto de chegar no cenário da minha vida que eu olho assim para Deus e digo assim: Pai, tem jeito não, tem que acontecer. Para que você olha? Sabe o que eu me impressiono com Deus, com Abraão, que está falando isso com o Bruno, com a Bruna lá na casa deles? Sabe o que eu me impressiono com Abraão, irmão? Sabe o que eu me impressiono? Que quando Deus vira para Abraão e fala assim para ele: Abraão, você vai me dar o seu único filho. Vai me dar o quê? Seu único filho. Você vai levar lá no monte, vai matar ele para mim. Eu fico doido. Eu quero ficar desse jeito aí, na moral. Abraão, a Bíblia fala em Hebreus, irmãos, que Abraão acreditou assim: eu vou queimar meu filho todinho, vai virar cinza, e da cinza eu vou ficar esperando, e meu filho vai nascer. Meu, Abraão creu além do que Deus manifestou. Você está conseguindo entender? Porque o que é mais fácil? Fazer uma ovelha nascer do pó da terra naquela hora, ou fazer Isaac nascer da cinza? A ovelha. O que é mais fácil fazer? A ovelha. Isaac ou ovelha? A ovelha. Ou você acha que Deus roubou a ovelha do vizinho? Você acha que foi assim? Deus virou para Gabriel: corre ali no curral do Juvenal. Corre ali no curral do Juvenal, pega uma ovelha, prende ela em um arbusto aí. Pronto, você acha que foi isso que Deus fez? Não, irmãos. Abraão olha para o lado, a ovelha apareceu. Sabe o que é isso? Nasceu no mesmo nível quando Deus deu ordem. Lá na construção do universo, Deus pega e fala assim para a terra: produza os animais domésticos e selvagens. Produziu, nasceu na hora a ovelha. Quando Abraão olha para a ovelha, ele pensou: isso agora sou eu falando, tá? Quem falando? É o Ansel, não é Bíblia mais não, agora é ele, tá? É o Ansel, capítulo 5, versículo 6, beleza? Quem entendeu não vai pregar isso, tá, gente? Amém? É eu que estou falando. É a minha interpretação, é a minha conjectura. Amém ou não? Não está na Bíblia. O que eu falei? Não está na Bíblia. É eu mesmo. Abraão olhou assim: imaginando. nossa Deus, eu pensei que era meu filho que ia ficar cinza. O Senhor me deu a ovelha. Sabe o que é isso, irmãos? Pense absurdos do seu Deus. Creia de forma absurda. Não limita o teu Deus, porque a fé não limita Deus, e Deus não limita a fé. Se você não encarar os desafios da sua vida, irmãos, acreditando num Deus do impossível, você vai crer em um Deus quase todo poderoso. É isso aí. O que é impossível? É o que o médico chegou e falou das limitações humanas. É o que a sua descendência mostrou nas limitações humanas. Entende? Você não pode ficar preso nas limitações, porque o seu Deus é um Deus sem limites. Amém. Ele nunca falou que a fé, ela só funciona assim, assim, assim. Ele nunca falou isso. Não tem limite para a fé. Não tem limite. Eu acho bacana algo em Deus que eu quero terminar minha mensagem para vocês assim hoje. Você sabe qual é o lugar de atuação da crise? A crise é aquele lugar que você foi escravo a vida inteira. É o ambiente onde você foi pego, a sua alma foi aprisionada, você foi bloqueado, você foi travado, você foi ferido. É o ambiente onde a sua capacidade se tornou limitada. É o lugar da dor, é o ambiente onde você foi travado. Esse é o ambiente da crise. Quando Deus chega perto do cego Bartimeu, ele vira para o cego e fala o quê? O que queres? Eu te faço. Como é que ele fala? O que queres que eu te faça? Quem já viu um cego na rua? Já viu? Como é que você descobriu que ele é cego?
Cada bengala faz um outro. Fala assim, porque eu não sou cego. Simples, ó. Mas não é não? Sim ou não? Sim. O comportamento que ele teve é diferente do seu. Foi ou não foi? Você olhou para ele e entendeu o quê? Que o cara é o quê? Cego. Agora, Jesus, olha, brincadeira, um senso de humor. Jesus chega perto de Bartimeu. O que você quer que eu te faça? Não é Deus, não é Jesus. Quem que é o cego aqui? Eu quero um cão guia, Senhor. É. Mas você sabe por que Jesus pergunta isso? Porque quando ele fala o que queres que eu te faça, na hora tocou um ambiente na alma do cego, que levou ele ao seu passado, onde o pai, o irmão, a mãe foram mortos, como exemplo diante dos soldados romanos para com a civilização. Todo aquele que se levantasse contra Roma iria sofrer uma punição. E sabe o que aconteceu? Os olhos do cego Bartimeu foi arrancado, e ele foi colocado para pedir esmola em um lugar determinado pelo governo de Roma. Colocou sobre ele uma capa com permissão para pedir esmola naquele lugar, e todo mundo que passava olhava para Bartimeu, filho de Timeu, só estudar a história, ok? E diz assim: esse aqui, ó, o pai se rebelou contra Roma, porque ele era um soldado judeu, aposentado, se rebelou contra Roma. Roma matou o pai, matou a mãe, matou os irmãos, tomou o comércio que ele tinha e arrancou os olhos de Bartimeu, para que todo mundo soubesse que quem se levanta contra Roma é aprisionado, vira escravo, vira mendigo, vira quem pede esmola para a rua fora. Olha lá, ele viu tudo isso. Ele viu o pai morrendo, ele viu a mãe morrendo, ele viu os irmãos morrendo, e se não bastasse, ele viu um dos olhos sendo arrancados, e ele percebeu e sentiu o outro olho sendo arrancado. E quando isso acontece, ele vive de esmola o resto da vida. Quando Jesus chega perto dele e fala: o que você quer que eu te faça? Jesus está falando com ele: você quer que eu entre nesse lugar da sua dor ou não? A limitação dele estava onde? A limitação dele é porque era cego? Não. A limitação dele era a dor que ele viveu na vida. A alma. Era a alma que estava bloqueada. O que é a alma? É o lugar dos nossos pensamentos. É aquilo que você pensa, é aquilo que você acredita, é aquilo que você crê. Os nossos pensamentos, eles são um reflexo da jornada, da caminhada que vivemos até hoje. O diabo conseguiu escravizar muita gente aqui dentro, porque a sequência da sua história bloqueou você em determinados episódios da sua vida. E Deus hoje está perguntando para você: o que você quer que eu te faça? Sabe o que ele está te dizendo? Ele está dizendo assim: deixa eu tocar nesse lugar da sua dor, porque é só nesse lugar da crise da sua vida que eu tenho o poder de mudar. Amém. Vocês conseguem entender? Sabe o que a Bíblia fala, irmãos? Aqueles olhos que foram arrancados, o globo ocular foi arrancado daquele homem. A Bíblia diz que o Senhor Jesus determinou e o globo ocular nasceu de novo. Olha o poder de Deus, no meio de uma crise emocional, no meio de uma crise financeira, um estado social deplorável. Olha o que Jesus fez. Bartimeu, o segredo não era ver, o segredo era entender que existia um Jesus que poderia mudar qualquer tipo de história emocional que ele tinha passado. Amém. Consegue entender que hoje não? Amém. Governe no meio da crise. Por que você está nessa crise? Por que essa situação chegou até você? Por que nós estamos passando por isso? Irmãos, nós vivemos um período de pandemia, e deixa eu te falar uma coisa: muita gente aqui poderia ter se tornado milionário na pandemia, não se tornou porque não creu em um Deus que opera no meio da crise. Porque eu conheço história de muitas pessoas que se tornaram, de pessoas que creram em Deus, quando os recursos acabaram, o emprego não tinha mais salário, ele
prostraram diante de Deus e falaram com Ele: é o Senhor que tem o poder de mudar a minha história. E Deus mudou. E por que a gente não muda? Porque a gente não percebe que o poder de Deus, Ele só é real em meio às crises. Em meio ao que, igreja? Eu não entendi. As crises. É assim. Você está passando uma situação, Deus, está perfeito para o Senhor mudar. Se o Senhor mudar, eu morro nesse lugar, não tem problema. Porque eu confio no Senhor, independente do que aconteça. Mas tu tens o poder de transformar qualquer tipo de situação da nossa vida. Amém. Quem entende? Amém. Todo mundo aqui sabe a história do nosso filho menor, sabe ou não sabe? E os médicos trouxeram um relatório pior do que antes. Sabe o que aconteceu? Eu e Dani, nós continuamos crendo em um Deus que vai fazer agora um milagre maior ainda. Porque se tiver que passar a cirurgia, é mais louco o milagre, porque vai ficar mais difícil. Vai cortar o tendão, e aí? Vai ficar assim a perna, ó, o pé, ó, e aí? Eu olho assim, o médico fala, é muito retardado. É o limite dele, ele estudou para ser militar. Você me perdoa, né? Falei tão rápido, você não perdoa. O problema é quando você estuda a experiência humana, você estuda para ser limitado. Quando você estuda quem é Deus, você estuda para ser ilimitado. O médico disse: o músculo da cadela não existe mais, não tem mais, sumiu. Eu pensei dentro de mim: uau, agora mais um milagre precisa acontecer de Deus. O músculo ressurgiu do nada. E nós cremos, né, amor? Como a gente crê nisso, irmãos? Nossa, eu creio tanto nisso, irmãos. Eu creio tanto no poder de Deus, irmãos. Vocês vão ver. Porque esse problema é meu e de quem? De quem que é esse problema? Não ouviu? É nosso. O que a gente tem que fazer? Ceder? Acontece na vida. Eu não falo que o problema é meu, não. Já passei para a mão de Deus. Eu falo: Deus, o problema é teu. Exato. O que a gente pode reagir? Olha, é assim mesmo, tem um monte de criança assim. Olha que diabo, irmão. Você viu como é que a nossa mente faz? Porque a mente sempre quer te dar uma resposta de impossibilidades, como que as impossibilidades fossem normais. Mas não é normal para quem normal. não crê. Não é normal. Normal para quem não Não é normal. Não pode pensar que é normal. Mas nós tem tanta. Eu não quero saber de tanta gente. Eu sei que comigo não vai ser assim, irmãos. Amém. Vocês conseguem me entender? Porque está na hora de Deus levantar uma igreja ativa. Uma igreja que crê. Uma igreja que sabe que Deus move. Uma igreja que sabe que Deus tem poder para fazer qualquer tipo de coisa, irmão. Quem crê nisso, irmãos? Pelo amor de Deus. Me ajuda a pregar, joga a cadeira para o alto, faz um barulho, sei lá, irmãos. Mas você tem que crer no Senhor. Está aí, os seus olhos estão vendo as limitações. Mas Deus está falando para você: não olhe o natural. Creia em mim, porque o que eu te prometi é você ver além dos olhos naturais. Creia no que eu vou fazer. Quem está comigo aqui? Amém. Você tem uma promessa? Irmãos, eu tenho uma promessa. E eu falo com Deus no meu particular: Pai, o Senhor me fez uma promessa. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu estou aguardando acontecer. Eu não quero saber, eu não quero criar na minha mente uma forma do Senhor mover, porque o Senhor vai mover do jeito que o Senhor quiser. Eu não posso limitar o teu mover, mas eu não posso deixar de crer. Quem está me entendendo aqui hoje? Amém. Creia, porque Deus vai mover na sua história. Amém. Quem crê nisso? Amém. Diga assim: eu tenho que governar. Eu tenho que governar. Você tem uma perna aí? Tem ou não? Tem. Quem tem perna aí? Amém. Dá um soco nela. Não, não é tapa não. Dá um soco, daquele costão, daquele ovo assim. O que
que isso está fazendo, nós? Esmurrar o corpo, é isso aí. Se não doeu, você não vai para fora. Nossa, ó, estou sentindo não. É isso que Paulo está falando. É isso que ele está falando. Vai para a academia você aprender a ter fé. É isso que Paulo está falando. É como um atleta faz, não é como um frouxo, não. É como alguém que está determinado a fazer a diferença. Sabe o que eu ouvi um médico dizer? Que você consegue ficar forte só de pensar. O seu músculo muda só quando você começa a pensar. Acredita? Eu disse, nossa, eu estou forte mais agora. É o médico que está falando que quando o meu cérebro começa a projetar isso, o meu músculo começa a mover. Pegou? Vai, papai. Poder da mente. Quem tem mente aí? Amém. Fala aí, só quem tem cérebro, diga amém. Amém. Fala assim, eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar. Sair do manual. Melhor, sair do automático. Fala assim, sai do automático. Vem pro manual. Que a emoção vai vir. Provérbios fala, assim como a sua mente pensa, assim é. Assim você é. Toma posse disso hoje, igreja. Amém. Tem uma situação aí para Deus resolver? Vamos encarar isso? Vamos lá. Vamos ou não vamos? Vamos aprender a orar hoje? O segredo da oração não é quem Deus se torna, é quem você se torna. Porque Deus já É é. imutável. Ele é. Nós ainda não. Vamos começar a clamar à altura, irmãos. Todo o cenário na minha vida eu tenho clamado a Deus. A gasolina está acabando no meu carro. Eu falo, Deus, opera aqui que dá para andar mais 500 quilômetros. Mas nossa, se Deus te deu dinheiro, por que Ele vai fazer o álcool multiplicar no tanque? Porque eu creio. Conseguindo entender? Por que eu vou limitar? Meu pneu está lá, andou 30 mil rodadas. Então assim, Deus, ainda dá mais 10 mil. Faz esse pneu durar mais. Põe teu anjo aqui nesse pneu para rodar aí junto aí, ó. Não tem problema não, vai rolando. Minha mulher sai de casa, meus filhos saem de casa, às vezes de tarde, eu fico sozinho em casa, sim ou não? Sabe o que eu faço? Eu vou lá pro quintal. Pego o cabo de vassoura, roda assim, solta aquela outra parte. Pega a vassoura e levanta assim. O Senhor um dia fez isso com Moisés. Faz comigo aqui agora. Eu jogo. E ela bate até no muro. Eu não jogo assim. Sai fora, eu sou macho. Ela bate, mas eu fico assim. Vira serpente. Vira serpente. Vira serpente. Você é doido? Mas nossa, Deus fez isso para Moisés. Não, Deus fez isso para provar para Moisés quem ele era. Só isso. Mas você não crê em Deus? Não creio. Lógico que eu creio. Mas seja sincero. Se aquele pedaço de vassoura vira cobra, como que você acha que eu vou sair aqui para pregar para vocês depois disso? Eu já não sou normal. Você imagina, irmão, aquele troço vira serpente. Cara do céu! Eu vou pregar para vocês, meu irmão. Vocês não me aguentam mais. Porque se sem ver eu já creio nesse nível, imagina a manifestação de Deus, como que acontece. Quem já teve dor de cabeça aqui? Você tomou qual remédio? Você não morou. Você podia ter falado, Jesus cura aqui agora. Dor de cabeça. Sai de novo, Jesus. Quem já teve dor de barriga? Não, a gente tem tanta dor e nenhuma delas Jesus curou. Sabe por quê? Você prefere gastar dinheiro com farmácia, prefere acreditar nos métodos naturais antes de clamar aquilo que é sobrenatural, irmãos. Deus quer fazer seu dinheiro prosperar, sabe como?
não é te dando mais dinheiro, é fazendo o dinheiro que você tem render mais ainda na sua vida. Quem está me entendendo? É mais fácil o gás acabar, você ter o dinheiro, Deus, obrigado, o Senhor me deu dinheiro para comprar o gás. Irmãos, Deus não te deu dinheiro para comprar o gás, Deus te deu a fé para você profetizar gás, multiplica. Deus não te deu dinheiro para comprar mais arroz, Deus te deu a fé para dizer, grãos de arroz, multipliquem. Vocês estão conseguindo me entender, irmãos? Por quê? Porque a Bíblia está cheia de situações desta forma. Mas qual que é o nosso problema? Nós não governamos no meio das crises, irmãos. Quem está vivo aí, meu filho? Amém? Quem recebe essa fé? Irmãos, as coisas lá em casa fluem dessa forma, viu? Eu não estou falando que a gente não vive não, tá? Agora, graças a Deus, eu tenho uma mulher doida igual eu. Meu filho já está ficando doidinho igual eu. Daqui a pouco o outro também está doidinho igual nós tudo. Sabe o que vai rolar na nossa casa? Só fé. O dia inteiro fé. É fé. É crer. Saber que Deus vai fazer. Vocês conseguem me entender? O pastor foi fazer aquela passagem do carro. Você lembra disso que eu contei? Que a hora que ele vai fazer a passagem, vem um caminhão, uma carreta na frente, aí ele grita o nome do anjo dele, Azulão! O anjo pega o carro do pastor, levanta no ar, passa por cima da carreta, coloca no chão de novo, as carretas tudo enfreando, sem saber o que está acontecendo, e ele está lá produzindo a viagem para chegar na cidade que tinha que pregar. Furquinho. Você entende isso? Irmãos, por que Deus não manifesta na nossa vida? Porque a gente não governa no meio das crises. Alguém que já foi no centro espírita? Já foi? Já foi? Como é que rola lá? Manifesta lá ou não? Manifesta? Manifesta? Sim ou não? Manifesta? Verdade ou não? Mas a branca é mais educada. E esse lugar que você foi, o cara fica rodando assim, com o demônio em carro? Ou já entra direto? Roda o carro, né? Fica rodando assim, fica meio tonto, capeta, pá. Não é isso? Aí o que acontece? Irmão, o reino das trevas crê mais nas manifestações sobrenaturais do que a igreja de Jesus. Mas esse poder está na mão de Jesus. É nele. Nós podemos viver. A mão de Deus pode mover. Deus pode fazer coisas incríveis. Só precisamos ser uma igreja ativada para isso acontecer. Quem crê nisso aqui? Bom, eu já orei para a vaca e a vaca foi curada. O irmão pediu para orar por ela, eu orei, vai fazer o quê? Orei mesmo, na moral, com fé, meu. E o irmão veio dar o testemunho, minha vaca foi curada, pastor. Falei, aleluia, irmão. Tem que crer. Porque Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém. Quem está afim de viver esse milagre aí? Amém. Amém. Fala assim,